Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Pedro e gostaria de dar-lhes as boas-vindas à nossa primeira aula da disciplina Gestão Orçamentária. Para iniciarmos as nossas discussões sobre gestão orçamentária, é importante discutirmos, num primeiro momento, alguns pontos que são fundamentais para um bom planejamento orçamentário organizacional e a sua realização. O mundo está passando por grandes mudanças. Temas como Indústria 4.0, Internet das Coisas, energia solar, veículos elétricos e sem a necessidade de intervenção humana para sua condução são exemplos dessas grandes mudanças que estamos vivendo. Pergunto a você, na sua opinião, qual a grande mudança que vai impactar de forma significativa na vida das pessoas e empresas daqui a 20 ou 30 anos? E daqui a 5 ou 10 anos? Para falar dessas grandes mudanças, gostaria de fazer referência ao trabalho desenvolvido pela PwC Brasil. Nesse trabalho, os autores destacam 5 grandes temas que estão revolucionando o cenário global de negócios e a própria sociedade. Será que elas também afetarão o seu futuro? A primeira grande mudança são as mudanças demográficas. O perfil da população mundial está mudando. Embora a tendência de expansão permaneça, tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade estão caindo, fazendo com que esse crescimento populacional não seja uniforme, provocando impactos mais ou menos acentuados nas diferentes regiões do globo. Em alguns países, a população está envelhecendo. É o caso do Brasil, que em 2050 deverá ter 30% de sua população com 60 anos ou mais. Em outros países, a perspectiva é de que as economias continuem sendo movimentadas pelos jovens. A Índia, por exemplo, deve alimentar o mercado com 1 milhão de trabalhadores a cada mês nos próximos 20 anos. Na Europa, a idade média da população será de 43 anos em 2020, na China 38 e na África apenas 20. Como resultado, a população em idade economicamente ativa nessas regiões passará por grandes mudanças. As expectativas dizem que em 2050, 21% da população mundial terá 60 anos ou mais. Já parou para pensar sobre os impactos que isso causará na sociedade como um todo? A segunda grande mudança é o deslocamento do poder econômico global. O mundo está ficando mais rico, com o crescimento vertiginoso da classe média. Além disso, o equilíbrio global do poder econômico vem migrando dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. O avanço dos mercados emergentes está redesenhando o mapa geopolítico e econômico do planeta. Os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, e outros países em crescimento, antes centros de produção e trabalho, estão se transformando em economias orientadas para o consumo. A China, cujo PIB já supera o de todos os outros membros do bloco combinados, deve passar também os Estados Unidos, tornando-se a maior economia do planeta. Além disso, segundo o Conselho Nacional de Inteligência americano, a participação dos Estados Unidos, da Europa e do Japão na renda global, hoje em 56%, cairá para bem menos da metade em 15 anos. Em 2050, pode haver uma recuperação mais leve. Estima-se que o PIB conjunto do G7, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, alcançará 69,3 trilhões de dólares, enquanto os emergentes, China, Índia, Brasil, Rússia, Indonésia, México e Turquia, somarão 138,2 trilhões. Quais os impactos que essa migração do capital trará para os governos, organizações e sociedade? A terceira mudança é a urbanização acelerada.
Em 1950, cidades de todo o mundo somavam 750 milhões de habitantes. Em 2011, já eram cerca de 3,6 bilhões de pessoas. Em 4 décadas, a previsão é de que a população urbana mundial aumente 72%, trazendo uma nova configuração da distribuição populacional no mundo e podendo potencializar as conurbações urbanas. Esse processo será liderado por Índia, China, Nigéria, Estados Unidos e Indonésia. Só a Índia ampliará em 497 milhões de pessoas a sua população urbana. A maior parte do aumento populacional nas cidades será resultado de fluxos migratórios com origem em áreas rurais. O Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos destaca que em 2030 haverá poucos pântanos, reservas florestais e fontes de água potável próximos aos perímetros urbanos expandidos. Isso forçará as cidades em crescimento acelerado a competir pela captação de água e até mesmo pela terra, para comportar o crescimento habitacional. Além dos fatores destacados pelo referido conselho, quais outros sofrerão impacto em decorrência desse fluxo migratório populacional? A quarta grande mudança são as mudanças climáticas e escassez de recursos. Mudanças climáticas já é bastante debatido há algum tempo e já podemos perceber também algumas ações concretas, objetivando solucionar o problema da possibilidade de escassez de recursos e, ao mesmo tempo, não poluir o meio ambiente. Contudo, de acordo com os estudos feitos, com o crescimento populacional e enriquecimento das famílias, haverá um aumento da demanda por recursos, ou seja, 50% por mais energia, 40% por mais água e 35% por mais alimentos. Olhando a matriz energética brasileira, percebe-se um aumento significativo das fontes renováveis de energia, destacando-se as fontes eólicas e solar. Do total de oferta interna de energia do país, 45,3% já são oriundas de fontes renováveis. Esse número é bem superior quando comparado aos países que compõem a OCDE e o mundo como um todo. No que se refere à produção mundial de grãos, o milho é o produto mais consumido, representando 36,3% da safra, seguido por trigo, arroz e soja. Aveia, centeio, cevada e sorgo representam juntos 8,3%. Em relação à água, 97% da água disponível no mundo está nos oceanos, ou seja, é água salgada. Apenas 3% é água doce e está distribuída da seguinte forma: 29,7% em aquíferos, 68,9% nas calotas polares, 0,5% em rios e lagos e 0,9% em forma de nuvens, vapor d'água, etc. De que maneira o mundo pode avançar para atender a demanda por recursos de forma sustentável? A quinta grande mudança são os avanços tecnológicos. Quando se fala em tecnologia, aí sim abre um grande leque de possibilidades de debates sobre seu potencial transformador. Como exemplo, podemos destacar o uso de smartphones, WhatsApp, plataformas de streaming, etc. Somos uma geração que está conectada à tecnologia em todas as nossas atividades cotidianas. A combinação de internet, dispositivos móveis e análise de grandes volumes de dados já está transformando o nosso mundo. Hoje, no mundo, já existem mais dispositivos conectados que pessoas. Em 2020, serão 50 bilhões de dispositivos conectados, uma relação de 6,58 dispositivos por pessoa. Os cidadãos querem acesso online a serviços públicos e privados, além de informações precisas, transparentes e em tempo real. A revolução digital deu origem a uma nova geração de cidadãos consumidores. Eles estão preparados para divulgar muito sobre si mesmos e, quando necessário, para reclamar contra o mau atendimento, reunindo multidões em defesa de sua causa.
O compartilhamento de informações eletronicamente é um fenômeno irreversível. Para as empresas, embora as tecnologias móveis, sociais de dados, nuvem e cibersegurança sejam importantes, o que mais importa em termos estratégicos varia de segmento para segmento. E agora, ficou mais fácil imaginar como será o futuro nos próximos 5, 10, 15, 20 anos ou mais? Na minha opinião, inovação e criatividade parece ser o caminho para solucionar os grandes desafios da humanidade nas próximas décadas. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.